Capítulo 4. Tuelandan e Tuelandi estavam de pé sob uma árvore, um abraçando o pescoço do outro, e ali se soube no mesmo instante qual era qual, porque um deles tinha Dan bordado na gola e o outro Di. Imagino que ambos têm Tweedle escrito na parte de trás da gola, disse para si mesmo. Estavam tão quietos que ela esqueceu por completo que estavam vivos. E justamente quando ia espichando o olho para ver se havia a palavra Tweedle escrita na parte de trás das duas golas, teve um sobressalto ao ouvir uma voz vindo do que tinha a marca Dan. Se pensa que somos bonecos de cera, ele disse, devia pagar ingresso, não é? Bonecos de cera não são feitos para serem vistos de graça, de maneira alguma. Ao contrário, acrescentou que tinha a marca de se acha que somos vivos, devia falar. Lamento muito, acreditem. Foi tudo que Alice conseguiu dizer, pois as palavras da velha canção insistiam em ecoar na sua cabeça, como o tic-tac de um relógio, e mal conseguiu evitar repeti-la em voz alta. Tuelandan e Tuelandi andam em grande ralho, pois, disse Tuelandi, desafinará seu chocalho. Iam os dois se engalfiar, quando um corvo imenso e escuro veio nossos heróis espantar, e os dois fugiram, em grande apuro. Sei no que está pensando, disse Tuelandan, mas não é isso, de maneira alguma. Ao contrário, continuou Tuelandi, se era assim, podia ser, e se fosse assim, seria, mas como não é, não é. Isto é lógico. Estava pensando, disse Alice muito cortês, qual será o melhor caminho para sair deste bosque? Está ficando tão escuro. Poderiam me dizer, por favor? Mas os homenzinhos gordos apenas se entreolharam e sorriram. Parecia tão exatamente um par de colegiais balofos que Alice não pôde evitar apontar o dedo para Tuelandan e dizer, o primeiro da classe. De maneira alguma, Tuelandan exclamou rapidamente, e fechou a boca de novo, com um estalo. O segundo, disse Alice, passando para Tuelandi, embora tivesse certeza de que ele iria apenas gritar. Ao contrário, e foi o que fez. Você fez tudo errado, exclamou Tuelandan. A primeira coisa numa visita é dizer como vai e dar um aperto de mão. E aqui os dois irmãos se deram um abraço e estenderam as duas mãos que tinham livres para ela apertar. Alice não queria apertar a mão de qualquer dos dois em primeiro lugar, temerosa de ferir os sentimentos do outro. Assim, a melhor saída lhe pareceu apertar ambas as mãos ao mesmo tempo. Um instante depois, eles estavam dançando em círculo. Isso pareceu perfeitamente natural, ela lembrou depois, e não ficou surpresa nem quando ouviu uma música. Parecia vir da árvore sob a qual dançavam, e era produzida, pelo que pôde entender, pelos galhos se esfregando uns contra os outros, como rabecas e arcos. Mas sem dúvida foi divertido, Alice disse mais tarde, quando estava contando toda essa história à irmã. Me ver cantando, ciranda cirandinho. Não sei quando comecei, mas a minha impressão era que estava cantando aquilo havia muito tempo. Os outros dois dançarinos eram gordos e logo ficaram sem fôlego. 4 voltas é o bastante para uma dança, bufou Tuelandan. E pararam de dançar tão de repente quanto haviam começado. A música cessou no mesmo instante. Soltaram as mãos de Alice e ficaram um minuto olhando para ela. Foi uma pausa um tanto contrafeita, pois Alice não sabia como entabular uma conversa com pessoas com quem acabara de dançar. Não caberia dizer como vai você, agora, pensou seus botões. De algum modo, parece que fomos além desse ponto. Espero que não estejam muito cansados, disse por fim. De maneira alguma, e muito obrigado por perguntar, disse Tuelandan. Gratíssimo,
acrescentou Tuelandi. Gosta de poesia? Gosto, bastante, de algumas poesias. Alice respondeu hesitante. Poderiam me dizer que estrada tomar para sair do bosque? Que posso recitar para ela? Disse Tuelandi, voltando para Tuelandã, uns olhos arregalados e solenes, sem fazer caso da pergunta de Alice. A Morse, o carpinteiro, é a mais comprida. Tuelandã respondeu, dando um afetuoso abraço no irmão. Tuelandi começou imediatamente. O sol brilhava. Nesse ponto, Alice arriscou interrompê-lo. Se é muito comprida, disse o mais polidamente que pôde. Poderiam, por favor, me dizer primeiro qual é a estrada? Tuelandi sorriu gentilmente e recomeçou. O sol brilhava sobre o mar, com raios certeiros, punjantes. Aplicava sua melhor arte, ao tornar as ondas coruscantes. E isso era estranho, porque baterá meia-noite pouco antes. A lua brilhava, mofina, porque pensava que o sol, depois que o dia termina, devia se retirar. É muita indelicadeza, dizia, vir aqui me ofuscar. O mar estava molhado, mas não podia estar. A areia estava seca, a não poder mais secar. Nuvem não se via uma só, porque não havia nenhuma no céu a flutuar. Nenhum pássaro cortava os ares, pois não havia pássaros para voar. A Morse e o carpinteiro caminhavam lado a lado. Choravam copiosamente ao ver o chão assim, tão de areia forrado. Se ao menos fizessem uma faxina, diziam, isto poderia ficar em bom estado. Se 7 criadas com 7 esfregões, por um ano estou aqui esfregasse, acha possível, a Morsa perguntou, que toda esta areia limpassem? Duvido, disse o carpinteiro, e uma lágrima sentida derramou. Oscras, venham fazer um passeio, disse a Morsa suplicante. Uma boa conversa, um belo recreio, pelas praias verdejantes, mas apenas 4 em cada volteio, para as mãos lhe dar adiante. A ostra mais velha o relanceou, mas a boca não disse palavra. Deu apenas uma piscadela, e a pesada cabeça meneou. A sugerir deixar a ostra para flanar? Ai, isso não vou. 4 oscrinhas, porém, acarreiram, muito sófregas pelo regalo, vestidinho limpo, rosto lavado, sapatos nos trinques e rabo de cavalo. E isso era estranho, se bem pensado, porque tinha um coco rapado. 4 oscras aí seguiram, e depois mais de par em par. Por fim, aos bandos chegaram, e foi um não mais acabar, todas saltando na espuma das ondas, e voltando à praia a bracejar. A Morsa e o carpinteiro andaram um bom estirão. Depois descansaram numa pedra jeitosa que havia no chão. Então as oscrinhas todas puseram-se em fila de prontidão. É chegada a hora, disse a Morsa, de falar de muitas coisas, de sapatos e barcos e vasos, de repolhos e reis e lousas. E por que o mar tanto ferve? E se os porcos têm asas? Só um minutinho, as oscras gritaram, antes da nossa conversa. Estamos tão esbaforidas, viemos em tal correria. Temos tempo, disse o carpinteiro, rindo num gesto de galhardia. Um naco de pão, a Morsa disse, é o que vem a calhar. Depois pimenta e vinagre, não são de se dispensar. Já estão prontas, osquinhas queridas. Vamos dar início ao jantar. Mas não vamos jantar, as oscras gritaram, perdendo um pouquinho a cor. Após tanta gentileza, é tão desolador. É uma bela noite, disse a Morsa. Apreciam esta beleza? Foram tão gentis conosco, não criaram só embaraço. O carpinteiro disse apenas, corte-me mais um pedaço. Minha fome é tamanha que todo este pão hoje eu traço. É uma vergonha, a Morsa disse.
desfazer uma falseta dessa, depois que as trouxemos tão longe e a fizemos andar tão depressa? O carpinteiro disse só: Vamos à primeira remessa. Choro por vocês, a morsa disse. Tenho o coração contristado, e entre soluços e lágrimas foi, puxando as graúdas para o seu lado. Depois levou um lenço aos olhos, que ainda estavam marejados. Oscras, disse o carpinteiro, fizeram uma bela corrida. Que tal correr de volta para casa? Mas nenhuma resposta foi ouvida. E não era de estranhar, porque ostra por ostra tinha sido comida. Gosto mais da morsa, disse Alice, porque, veja, ela teve um pouco de pena das pobres ostras. Mas comeu mais que o carpinteiro, disse Twelandy. Repare, ela segurou o lenço na sua frente, para o carpinteiro não poder contar quantas comia, ao contrário. Isso foi mesquinho, Alice exclamou indignada. Se é assim, gosto mais do carpinteiro. Se é que não comeu tantos quanto a morsa. Mas ele comeu o mais que pôde, disse Twelandy. Aquilo era perturbador. Depois de uma pausa, Alice começou. Bem, eram ambos tipos muito desagradáveis. Neste ponto calou-se, um tanto assustada, ao ouvir algo que lhe lembrava o resfolegar de uma locomotiva, a vapor, perto deles no bosque. Embora temesse que, mais provavelmente, fosse um animal selvagem. Há leões ou tigres por aqui? Perguntou timidamente. É só o rei vermelho roncando, disse Twelandy. Venha ver, gritaram os irmãos. Cada um pegou uma das mãos de Alice e a levaram até onde o rei dormia. Não é uma visão encantadora? Disse Twelandy. Para ser sincera, Alice não podia concordar. O rei usava uma touca de dormir vermelha e alta, com um pompom. Estava encolhido, como uma trouxa mal ajambrada, e roncando alto. Esse ronco é capaz de lhe arrancar a cabeça fora, comentou Twelandy. Receio que pegue um resfriado, deitado assim no capim úmido, disse Alice, que era uma menininha muito atenciosa. Agora está sonhando, observou Twelandy. Com que acha que ele sonha? Alice disse. Isso ninguém pode saber. Ora, com você, Twelandy exclamou, batendo palmas, triunfante. E se parasse de sonhar com você, onde acha que você estaria? Onde estou agora, é claro, respondeu Alice. Não, Twelandy retrucou, desdenhoso. Não estaria em lugar nenhum. Ora, você é só uma espécie de coisa no sonho dele. Se o rei acordasse, acrescentou Twelandy, você sumiria. Puf! Exatamente como uma vela. Não sumiria, Alice exclamou indignada. Além disso, se sou só uma espécie de coisa no sonho dele, gostaria de saber o que vocês são. Idem, disse Twelandy. Idem e bidem, gritou Twelandy. E gritou tão alto que Alice não pôde se impedir de dizer. Xiu, receio que vá acordá-lo se fizer tanto barulho. Bem, não adianta você falar sobre acordá-lo, disse Twelandy, quando não passa de uma das coisas do sonho dele. Você sabe muito bem que não é real. Eu sou real, disse Alice e começou a chorar. Não vai ficar nem um pingo mais real chorando, observou Twelandy. Não há motivo para choro. Se eu não fosse real, disse Alice, meio rindo por entre as lágrimas, tão absurdo aquilo tudo parecia. Não conseguiria chorar. Espero que não imagine que suas lágrimas são reais. Twelandy interrompeu-a, num tom de profundo desdém. Sei que estão falando absurdos, Alice pensou consigo. E é tolice chorar por causa disso. Assim, enxugou as lágrimas e continuou, no tom mais alegre que pôde. Seja como for, tenho de ir embora do bosque, pois está ficando muito escuro. Acham que vai chover? Twelandy, que abriu um enorme guarda-chuva sobre ele e o irmão, olhou para cima e disse, não acho que vai. Pelo menos,
Não aqui embaixo, de maneira alguma. Mas será que pode chover aqui fora? Pode, se escolher, disse Twelandy. Não fazemos nenhuma objeção. Ao contrário. Criaturas egoístas, pensou Alice, e já ia dizer boa noite e deixá-los quando Twelandan saltou fora do guarda-chuva e a agarrou pelo pulso. Está vendo aquilo? Perguntou, numa voz embargada pela emoção, e seus olhos ficaram grandes e amarelos de repente, enquanto apontava um dedo crêmulo para uma coisinha branca caída sob a árvore. É só um chocalho, disse Alice, após cuidadoso exame da coisinha branca. E não está na ponta do rabo de nenhuma cascavel, sabe? Deu-se pressa em acrescentar, achando que ele estava apavorado. Só um chocalho velho, bem velho e quebrado. Sabia que era, exclamou Twelandan. Começou a bater o pé furiosamente para todos os lados e a puxar o cabelo. Está escragado, é claro. Aqui olhou para Twelandy, que imediatamente se sentou no chão e tentou se esconder debaixo do guarda-chuva. Alice pousou a mão no seu braço e disse em tom apaziguador: Não precisa ficar tão zangado por causa de um chocalho velho. Mas não é velho, gritou Twelandy, mais furioso que nunca. É novo, estou lhe dizendo. Comprei-o ontem. Meu lindo chocalho novo. E sua voz se elevou num verdadeiro guincho. Todo esse tempo, Twelandy estava fazendo o que podia para fechar o guarda-chuva consigo dentro, o que era uma proeza tão extraordinária que desviou completamente a atenção de Alice e do irmão enraivecido. Mas não teve sucesso e acabou caindo, enrolado no guarda-chuva. Só a cabeça de fora, e lá ficou, abrindo e fechando a boca e os olhos graúdos, mais parecendo um peixe que qualquer outra coisa. Alice pensou. Naturalmente, você concorda com uma batalha? Indagou Twelandan, num tom mais calmo. Acho que sim, respondeu o ovo, amuado, rastejando para fora do guarda-chuva. Só que ela tem de ajudar a nos vestir. E lá se foram os dois irmãos, de mãos dadas pelo bosque, e num minuto estavam de volta, com os braços carregados de coisas, como travesseiros, cobertores, tapetes, toalhas de mesa, abafadores e baldes de carvão. Espero que você tenha uma boa mão para alfinetar e dar laços, Twelandan observou. É preciso encaixar cada uma dessas coisas de um jeito ou de outro. Alice contou mais tarde que nunca vira tanto barulho feito por nada em toda a sua vida. O alvoroço daqueles dois e a quantidade de coisas que puseram sobre si e a trabalheira que lhe deram para amarrar cordões e abotoar, realmente, quando ficarem prontos, vão estar mais parecidos com trouxas de roupa velha que com qualquer outra coisa, disse consigo mesmo, enquanto ajeitava uma almofada roliça em volta do pescoço de Twelandy, para evitar que sua cabeça fosse cortada fora, como ele disse. Sabe, ele acrescentou muito gravemente. Essa é uma das coisas mais graves que pode acontecer numa batalha. Ter a cabeça cortada fora. Alice não conseguiu conter o riso, mas deu um jeito de transformá-lo numa tosse, receando ferir-lhe os sentimentos. Estou muito pálido? Perguntou Twelandan, aproximando-se para que seu elmo fosse preso. Ele chamava aquilo de elmo, embora certamente mais parecesse uma caçarola. Bem, está um pouco, Alice respondeu gentilmente. Sou muito corajoso em geral, ele continuou em voz baixa. Só que logo hoje estou com dor de cabeça. E eu com dor de dente, disse Twelandy, que conseguira ouvir o comentário. Estou muito pior que você. Nesse caso, não deveriam lutar hoje, disse Alice, vendo ali um bom pretexto para as pazes. Temos de lutar um pouquinho, mas não faço questão de uma luta muito demorada, disse Twelandan. Que horas são? Twelandy consultou seu relógio e disse: 4:30. Vamos lutar até às 6 e depois jantar, disse Twelandan.
Muito bem, o ogro concordou, um tanto cabisbaixo. E ela pode assistir. Só não deve chegar muito perto, acrescentou. Costumo acertar tudo que vejo pela frente quando fico realmente empolgado. E eu acerto tudo que está ao meu alcance, exclamou Tuelandan. Quer possa vê-lo ou não? Alice riu. Imagino que acertem as árvores com muita frequência, disse. Tuelandan olhou à sua volta com um sorriso satisfeito. Tenho a impressão, disse, de que não vai sobrar uma só de pé, por todo este trecho, quando a batalha tiver terminado. E tudo por causa de um chocalho, espantou-se Alice, ainda com a esperança de deixá-los um pouco envergonhados de lutarem por tal bagatela. Eu não teria me importado tanto, disse Tuelandan, se não fosse um chocalho novo. Gostaria que o corvo monstruoso chegasse, pensou Alice. Há só uma espada, você sabe, disse Tuelandan ao irmão, mas você pode usar o guarda-chuva. É quase tão contudo quanto ela, só que temos de começar rápido. Está escurecendo a olhos vistos. E a olhos fechados, disse Tuelandan. Estava escurecendo tão de repente que Alice achou que uma tempestade devia estar chegando. Que nuvem grossa e negra aquela? Disse. E como vem depressa? Ui, parece que tem asas. É o corvo, Tuelandan gritou com uma voz estridente de susto. E os dois irmãos saíram disparados, e num instante tinham sumido de vista. Alice correu um pouco mais para dentro do bosque e parou debaixo de uma grande árvore. Aqui ele nunca vai me pegar, pensou. É grande demais para se espremer entre as árvores, mas gostaria que não batesse tanto as asas. Provoca um verdadeiro furacão no bosque. Olha, ali vai o chale de alguém, soprado pelo vento. Capítulo 5. Lã e água. Alice agarrou o chale enquanto falava e olhou em volta à procura da dona. Um instante depois, a rainha branca apareceu correndo freneticamente pelo bosque. Os dois braços abertos, totalmente esticados, como se estivesse voando, e Alice, muito polidamente, foi ao encontro dela com o chale. Foi uma sorte eu estar no caminho, disse, enquanto a ajudava a pôr o chale de novo. A rainha branca olhou-a com uma expressão de incontrolável pavor e ficou repetindo para si mesma, num sussurro, algo que soava como pão com manteiga, pão com manteiga. E Alice percebeu que se era para haver alguma conversa, ela mesma tinha de se encarregar disso. Assim começou, bastante tímida. Estou me endereçando à Rainha Branca? Bem, sim, se você chama isto de adereçar. A rainha disse. Não é a minha ideia da coisa, em absoluto. Alice, pensando que não convinha discutir logo no início da conversa, sorriu e disse: Se Vossa Majestade tiver a bondade de me dizer qual a maneira certa de começar, farei isso da melhor maneira. Mas não quero que seja feito de maneira alguma, gemeu a pobre rainha. Faz 2 horas que estou me desadereçando. Teria sido muito melhor, pareceu a Alice, se ela tivesse trazido uma outra pessoa para adereçá-la. Tão terrivelmente desalinhada estava. Todos os adereços estão tortos, Alice pensou, e tudo está pregado com alfinete. Posso endireitar seu chale? Acrescentou em voz alta. Não sei o que há errado com ele, lamentou a rainha. Está de mau humor, acho. Eu preguei com alfinete, aqui e ali, mas nada o contenta. Ele não pode ficar direito se o prende todo de um lado só, disse Alice, enquanto o endireitava gentilmente para ela. E nossa, em que estado está o seu cabelo? A escova ficou enganchada nele, suspirou a rainha. Perdi o pente ontem. Alice desprendeu cuidadosamente a escova e fez o que podia para lhe ajeitar o cabelo. Veja, está com uma aparência muito melhor agora.
disse após mudar a maior parte dos alfinetes de lugar. Mas realmente devia ter uma criada de quarto. Eu contrataria você com prazer, propôs Alice. 2 pence por semana e geleia em dias alternados. Alice não pôde deixar de rir enquanto dizia: Não quero que me contrate, e não gosto muito de geleia. É uma geleia muito boa, disse a rainha. Bem, de todo modo, não quero nenhuma hoje. Mesmo que quisesse, não poderia ter, disse a rainha. A regra é geleia amanhã e geleia ontem, mas nunca geleia hoje. Isso só pode acabar levando às vezes a geleia hoje, Alice objetou. Não, não pode, disse a rainha. É geleia no outro dia. Hoje nunca é outro dia, entende? Não a entendo, disse Alice. É horrivelmente confuso. É isso que dá viver às avessas, disse a rainha com doçura. Sempre deixa a gente um pouco tonta no começo. Viver às avessas, Alice repetiu em grande assombro. Nunca ouvi falar de tal coisa. Mas há uma grande vantagem nisso. A nossa memória funciona nos 2 sentidos. Tenho certeza de que a minha só funciona em um, Alice observou. Não posso lembrar coisas antes que elas aconteçam. É uma mísera memória essa sua, que só funciona para trás, a rainha observou. De que tipo de coisas você se lembra melhor? Alice se atreveu a perguntar. Das que aconteceram daqui a 2 semanas, a rainha respondeu num tom displicente. Por exemplo, agora, ela continuou enrolando uma larga atadura no dedo enquanto falava. O mensageiro do rei está na prisão agora, sendo punido. E o julgamento não vai nem começar até quarta-feira que vem. E é claro, o crime vem por último. E se ele nunca cometer o crime? Disse Alice. Tanto melhor, não é? A rainha retrucou, prendendo a atadura em volta do dedo com um pedacinho de fita. Alice achou que isso era inegável. Claro que seria muito melhor, disse. Mas não seria muito melhor para ele ser punido. Nisso você está completamente errada, disse a rainha. Já foi punida alguma vez? Só pelo que fiz de errado, respondeu Alice. E isso só lhe fez bem, eu sei, disse a rainha triunfante. Sim, mas eu tinha feito as coisas pelos quais fui punida, disse Alice. Isso faz toda a diferença. Mas se não as tivesse feito, continuou a rainha, teria sido melhor ainda. Melhor e melhor. Sua voz foi ficando mais aguda, a cada melhor, até que por fim se transformou num guincho. Alice ia dizendo, há alguma coisa errada, quando a rainha começou a guinchar tão alto que ela teve de deixar a frase incompleta. Ai, 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 gritava ela, sacudindo a mão como se quisesse fazê-la voar fora. Meu dedo está sangrando. Ai, 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 ai. Seus guinchos eram tão exatamente iguais ao apito de uma locomotiva que Alice teve de tapar os ouvidos com as 2 mãos. O que aconteceu? Quis saber, assim que teve uma chance de se fazer ouvir. Furou o dedo? Não ainda, a rainha disse, mas vou furar logo logo. Ai, 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 ai. Quando espera fazer isso? Alice perguntou, com muita vontade de rir. Quando prender meu chale de novo, a pobre rainha gemeu. O broche vai se abrir já. Ai, ai, ai. Quando dizia isso, o broche se abriu. E a rainha o agarrou desvairadamente, tentando fechá-lo de novo. Cuidado, exclamou Alice. Você está segurando o broche todo torto, e o agarrou, mas era tarde demais. O alfinete escorregará e a rainha furará o dedo. Isso explica o sangramento, vê? Disse ela a Alice com um sorriso. Agora você entende como as coisas acontecem aqui. Mas por que não grita agora? Alice perguntou, com as mãos em posição para tapar os ouvidos de novo. Ora, já gritei o que tinha de gritar, disse a rainha. Qual seria o proveito de repetir tudo? A essa altura, estava clareando. Acho que o corvo deve ter voado para longe, disse Alice. Estou tão contente que tenha ido embora. Pensei que era noite chegando. Gostaria?
de conseguir ficar contente, a rainha disse. Só que nunca lembro a regra. Você deve ser muito feliz vivendo neste bosque e ficando contente quando lhe apraz. Só que isto aqui é tão solitário, disse Alice melancólica, e a ideia de sua solidão, duas grossas lágrimas lhe rolaram pelas faces. Oh, não fique assim, exclamou a pobre rainha, torcendo as mãos em desespero. Considere a menina grande que você é. Considere a longa distância que percorreu hoje. Considere que horas são. Considere qualquer coisa, mas não chore. Alice não pôde deixar de rir disso, mesmo em meio às suas lágrimas. Você consegue parar de chorar fazendo considerações? Perguntou. É assim que se faz, disse a rainha, com muita decisão. Ninguém pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é? Para começar, vamos considerar a sua idade. Quantos anos tem? Exatamente 7 anos e meio. Não precisa dizer exatualmente, a rainha observou. Posso acreditar sem isso. Agora, vou lhe dar alguma coisa em que acreditar. Tenho precisamente 101 anos, 5 meses e 1 dia. Não posso acreditar nisso, disse Alice. Não? Disse a rainha com muita pena. Deite de novo, respire fundo e feche os olhos. Alice riu. Não adianta tentar, disse. Não se pode acreditar em coisas impossíveis. Com certeza não tem muita prática, disse a rainha. Quando eu era da sua idade, sempre praticava meia hora por dia. Ora, algumas vezes cheguei a acreditar em até 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Lá se vai meu chale de novo. O broche se abrira enquanto ela falava, e uma súbita lufada de vento carregará o chale da rainha para outra margem de um pequeno riacho. A rainha abriu os braços de novo e saiu voando em busca dele, dessa vez conseguindo agarrá-lo por si mesma. Peguei-o, gritou num tom triunfante. Agora você vai me ver prendê-lo de novo, sozinha. Nesse caso, seu dedo está melhor agora, não é? Alice disse muito polidamente, enquanto soltava o riachinho atrás da rainha. Oh, muito melhor, gritou a rainha, a voz se elevando a um guincho, à medida que falava. Muito melhor, 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 A última terminou num longo balido, tão parecido com o de uma ovelha que Alice realmente levou um susto. Olhou para a rainha, que parecia ter se enrolado em lã de repente. Esfregou os olhos e olhou de novo. Não conseguia entender nada do que tinha acontecido. Estaria numa loja? E era mesmo uma ovelha que estava sentada do outro lado do balcão? Por mais que esfregasse os olhos, tudo que conseguia entender era: estava numa lojinha escura, com os cotovelos apoiados no balcão. E diante de si estava uma velha ovelha, sentada numa poltrona, tricotando, e vez por outra parando para fitá-la através de um grande par de óculos. O que deseja comprar? Perguntou a ovelha, erguendo os olhos do seu tricô por um instante. Ainda não sei muito bem, Alice respondeu muito gentilmente. Gostaria de dar uma olhada em toda a minha volta primeiro, se me permite. Pode olhar para sua frente e para os 2 lados se quiser, disse a ovelha. Mas não pode olhar para tudo à sua volta, a menos que você tenha olhos na nuca. Acontece que isso Alice não tinha. Assim, contentou-se em dar um giro, olhando as prateleiras enquanto as percorria. A loja parecia cheia de toda sorte de coisas curiosas. Mas o mais estranho de tudo era que, cada vez que fixava os olhos em alguma prateleira, para distinguir o que havia nela, essa prateleira específica estava sempre completamente vazia, embora as outras em torno estivessem completamente abarrotadas. As coisas aqui são tão fugídias, comentou por fim, num tom queixoso, depois de ter passado cerca de 1 minuto perseguindo em vão uma coisa grande e lustrosa, que às vezes parecia uma boneca, e outras vezes uma caixa de costura.
e sempre estava na prateleira acima da que estava olhando. E isto é o mais irritante de tudo. Mas eu vou lhe mostrar, acrescentou assaltada por um súbito pensamento. Vou segui-la até a prateleira mais alta de todas. Vai se ver em apuros para atravessar o teto, imagino. Mas até esse plano malogrou. A coisa atravessou o teto na maior tranquilidade possível, como se estivesse muito acostumada a isso. Você é uma criança ou um peão? Disse a ovelha, enquanto pegava outro par de agulhas. Vai me deixar tonta, já, se continuar girando desse jeito. Agora estava trabalhando com 14 pares de agulha ao mesmo tempo, e Alice não conseguia despregar os olhos dela, espantadíssima. Como consegue tricotar com tantas? Pensou Antônita, criança consigo mesma. A cada minuto, ela se parece mais e mais com um porco-espinho. Sabe remar? A ovelha perguntou, estendendo-lhe um par de agulhas de tricô enquanto falava. Sei, um pouco, mas não no seco, e não com agulhas. Alice estava começando a dizer, quando de repente as agulhas viraram remos em uma de suas mãos, e ela descobriu que estavam num barquinho, deslizando entre as ribanceiras, de modo que só lhe restava remar, o melhor que podia. Nivelar, gritou a ovelha, pegando um outro par de agulhas. Como esta observação não parecia requerer nenhuma resposta, Alice nada disse e continuou remando. Havia algo de muito estranho na água, ela pensou, pois volta e meia os remos emperravam e só a custo saíam da água. Nivelar, nivelar, a ovelha gritou de novo, pegando mais 2 agulhas. Já vai acabar enforcando o remo. Por que faria isso? Pensou Alice. Tão cruel. Não me ouviu dizer nivelar? Gritou a ovelha, furiosa, pegando um punhado de agulhas. Ouvi de fato, admitiu Alice. Disse isso várias vezes, e muito alto. Por favor, como se enforcam remos? Com corda, é claro, disse a ovelha, espetando algumas das agulhas na lã, pois já não cabiam nas mãos. Nivelar, estou dizendo. Por que fica dizendo nivelar o tempo todo? Alice finalmente perguntou, um tanto irritada. Não estou desnivelada. Está sim, disse a ovelha. Você é uma patinha pateta. Como isso deixou Alice um pouco ofendida, não houve mais conversa por 1 minuto, ou 2, enquanto elas deslizavam suavemente, às vezes entre ilhas de algas, que faziam os remos resistirem ainda mais à água, e às vezes sob árvores, mas sempre com as mesmas ribanceiras sobre suas cabeças. Ah, por favor, há uns juncos perfumados, Alice exclamou subitamente elevada. Há mesmo, e são todos lindos. Não precisa me dizer, por favor, por causa disso. A ovelha respondeu sem tirar os olhos de seu tricô. Não fui eu que os pus ali. Não sou eu quem vou tirá-los. Não, mas o que eu quis dizer foi, por favor, podemos esperar e colher alguns? Alice suplicou. Se não se importa de parar o barco por 1 minuto? Como eu posso pará-lo? Perguntou a ovelha. Se você parar de remar, ele para por si mesmo. Assim deixou-se o barco seguir pelo ribeirão ao seu bel prazer, até que deslizou suavemente para o meio dos juncos oscilantes. Então as manguinhas foram cuidadosamente arregaçadas e os bracinhos mergulhados até os cotovelos para pegar os juncos bem mais abaixo antes de quebrá-los. E por algum tempo a ovelha e seu tricô sumiram da cabeça de Alice, enquanto ela se debruçava sobre a borda do barco. Só as pontas dos cabelos emaranhados, mergulhando na água e com os olhos faiscantes e sófregos. Apanhava feixe após feixe dos encantadores juncos perfumados. Espero que o barco não vire, disse para si mesmo. Oh, que lindo é aquele!
só que não conseguia alcançá-lo, e certamente parecia um pouco enervante, quase como se fosse de propósito. Ela pensou que, embora conseguisse colher quantidades lindos juncos, à medida que o bote deslizava, houvesse sempre um mais lindo que não podia alcançar. Os mais bonitos estão sempre mais longe, disse por fim, com um suspiro ante a teimosia dos juncos, em crescerem tão afastados, enquanto faces afogueadas e cabelo e mãos pingando, tentando voltar ao seu lugar, e começava a arrumar seus recém-descobertos tesouros. Que lhe importava naquele momento que os juncos tivessem começado a murchar e a perder seu perfume e beleza. Desde o momento em que os colhera, até os juncos perfumados reais, como você sabe, duram só por pouco tempo. E esses, sendo juncos de sonho, derretiam, quase como neve, enquanto repousavam em feixes aos pés dela. Mas Alice mal percebeu isso. Tantas outras coisas curiosas tinha para pensar. Não tinha ido muito longe quando a pá de um dos remos emperrou, firme na água, e se recusou a sair. Assim, Alice explicou isso mais tarde, e a consequência foi que o punho dele acertou-a sob o queixo, e apesar de uma série de ai, 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 ai da pobre Alice, derrubou-a do assento e a afundou no monte de juncos. Mas ela não se machucou nadinha, e logo estava de pé de novo. Enquanto isso, a ovelha continuava com seu cricô, como se nada tivesse acontecido. Que belo remo você enforcou, ela observou, quando Alice voltava ao seu lugar, bastante aliviada por ainda estar no barco. Enforquei? Nesse caso foi sem querer, disse Alice, espiando a água escura sobre a borda do barco, cautelosamente. Espero que não tenha sofrido muito. Não gosto de enforcar nada. Mas a ovelha só riu com desdém e continuou cricotando. Há muitos remos enforcados aqui? Perguntou Alice. Remos enforcados e todo tipo de coisas, disse a ovelha. Coisas para todo gosto. É só decidir. Diga-me, o que você quer comprar? Comprar? Alice repetiu num tom entre espantado e aterrorizado, pois os remos, o barco, o rio, haviam todos desaparecido num instante, e ela estava de novo na lojinha escura. Gostaria de comprar um ovo, por gentileza, disse timidamente. Como os vende? 5 pence por um. 2 pence por 2, a ovelha respondeu. Então 2 custam menos que um? Perguntou Alice surpresa, pegando a bolsa. Só que se comprar 2, tente comê-los, disse a ovelha. Nesse caso, quero um, por favor, disse Alice, pondo dinheiro no balcão. Pois pensou consigo mesma. Os 2 não devem ser grande coisa. A ovelha pegou o dinheiro e o guardou numa caixa. Depois disse, eu nunca ponho coisas nas mãos das pessoas. Não é conveniente. Você mesmo terá de pegá-lo. E assim dizendo, foi para o outro canto da loja e pôs um ovo em pé numa prateleira. Pergunto-me, por que seria inconveniente? Pensou Alice, enquanto tentava se deslocar por entre mesas e cadeiras, pois o fundo da loja era muito escuro. Quanto mais ando em direção ao ovo, mais longe ele parece ficar. Deixe-me ver. Isto é uma cadeira? Ui! Ela tem galhos. Tem sim. Como é estranho ter árvores crescendo aqui. E de fato, aqui está um pequeno riacho. Bem, esta é a loja mais esquisita que já vi. Assim foi ela, espantando-se mais e mais a cada passo, pois todas as coisas viravam árvore, tão logo as alcançava, e ela estava certa de que o ovo faria o mesmo. Capítulo 6. Humpty Dumpty. O ovo, porém, foi só ficando cada vez maior e cada vez mais humano. Quando chegou a alguns metros dele, Alice viu que tinha olhos, nariz e boca. Quando chegou bem perto,
viu claramente que era Humpty Dumpty, em pessoa. Não pode ser mais ninguém, disse para si mesmo. Tenho tanta certeza quanto se ele tivesse o nome escrito na cara. Teria sido possível escrevê-lo uma centena de vezes, facilmente, naquela cara enorme. Humpty Dumpty estava sentado, de pernas cruzadas, como um turco, em cima de um muro alto, tão estreito que Alice se perguntou, assombrada, como conseguia manter o equilíbrio e como ele mantinha os olhos fixos na direção oposta, não tomando conhecimento dela. Pensou que, afinal, devia ser um presunçoso. Parece um ovo sem tirar nem pôr, disse alto com as mãos prontas para segurá-lo, pois temia que caísse a qualquer momento. É muito irritante, Humpty Dumpty disse após um longo silêncio, sem olhar para Alice enquanto falava. Ser chamado de ovo. Muito. Disse que parecia um ovo, sir. Alice explicou gentilmente. E há ovos muito bonitos, sabe? Acrescentou, na esperança de transformar seu comentário numa espécie de elogio. Certas pessoas, disse Humpty Dumpty, desviando os olhos dela como sempre, parecem não ter mais juízo que um bebê. Alice não soube responder. Aquilo não se parecia nada com uma conversa, pensou, pois ele nunca dizia nada para ela. Na verdade, seu último comentário foi evidentemente dirigido a uma árvore. Assim, ficou quieta e repetiu suavemente para si mesmo. Humpty Dumpty no muro se aboletou. Humpty Dumpty lá de cima despencou. Todos os cavalos e os homens do rei Arthur não conseguiram de novo lá para cima o içar. Este último verso parece longo demais para o poema, acrescentou quase em voz alta, esquecendo que Humpty Dumpty a ouviria. Não fique aí falando sozinha desse jeito, Humpty Dumpty disse, olhando para ela pela primeira vez. Melhor me dizer seu nome e atividade. Meu nome é Alice, mas... Um nome bem bobo. Humpty Dumpty a interrompeu com impaciência. O que significa? Um nome deve significar alguma coisa? Alice perguntou ambiguamente. Claro que deve. Humpty Dumpty respondeu com uma risada curta. Meu nome significa meu formato. Aliás, um belo formato. Com um nome como o seu, você poderia ter praticamente qualquer formato. Por que fica sentado aqui sozinho? Disse Alice, não querendo iniciar uma discussão. Ora, porque não há ninguém aqui comigo? Exclamou Humpty Dumpty. Pensou que não teria resposta para isso? Perguntou outra. Não acha que ficaria mais seguro no chão? Alice continuou. Não com qualquer ideia de propor um outro enigma, mas movida pela simples ansiedade benévola que a estranha criatura despertava nela. Esse muro é tão estreitinho. Que enigmas absurdamente fáceis você propõe, Humpty Dumpty resmungou. Claro que não acho. Se por acaso eu caísse, o que tem a menor chance de acontecer, mas se eu caísse... Aqui franziu os lábios e pareceu tão solene e majestático que Alice mal pôde conter o riso. Se eu caísse, continuou, o rei me prometeu. Ah, pode empalidecer se quiser. Não esperava que eu fosse dizer isto. Esperava? O rei me prometeu, da sua própria boca, que mandaria todos os cavalos e todos os seus homens. Alice interrompeu de maneira muito imprudente. Francamente, isso é horrível, Humpty Dumpty gritou, lançando-se numa fúria repentina. Andou escutando atrás das portas, e atrás das árvores, e pelas chaminés? Ou não poderia saber disso? Não andei, verdade. Alice disse muito gentilmente. Está no livro. Ah, bem, podem escrever coisas assim num livro, disse Humpty Dumpty, num tom mais calmo. É o que vocês chamam uma história da Inglaterra. É isso. Ora, olhe bem para mim. Sou um daqueles que falou com o rei. Eu sou.
Pode ser que você nunca veja outro. E para lhe mostrar que não sou orgulhoso, pode apertar a minha mão. Abriu um sorriso, quase de uma orelha à outra, enquanto estendia a mão, e por um triz não caiu do muro ao fazê-lo, e a oferecia a Alice. Ela olhou para ele um pouco aflita, enquanto apertava. Se abrisse mais o sorriso, os cantos da sua boca poderiam se encontrar a crase, pensou, e nesse caso não sei o que aconteceria com a sua cabeça. Seria capaz de saltar fora. Sim, todos os seus homens e todos os seus cavalos. Humpty Dumpty continuou. Eles me levantariam de novo num segundo. Levantariam sim, mas essa conversa está avançando um pouco depressa demais. Vamos voltar para sua última observação. Temo não poder lembrar qual foi, disse Alice muito polidamente. Neste caso, vamos recomeçar do zero, disse Humpty Dumpty. E é a minha vez de escolher o assunto. Ele fala exatamente como se fosse um jogo, pensou Alice. Portanto, aqui está uma pergunta para você. Quantos anos disse que tinha? Alice fez um rápido cálculo e respondeu. 7 anos e 6 meses. Errado, Humpty Dumpty exclamou triunfante. Você nunca disse tais palavras. Pensei que queria dizer, quantos anos você tem? Alice explicou. Se tivesse querido dizer isso, teria dito isso, disse Humpty Dumpty. Não querendo começar outra discussão, Alice não disse nada. 7 anos e 6 meses, Humpty Dumpty repetiu, pensativo. Uma idade muito incômoda. Se tivesse pedido meu conselho, eu teria dito, pare no 7, mas agora é tarde. Nunca peço conselho sobre crescimento, Alice disse indignada. Orgulhosa demais? O outro perguntou. Essa sugestão deixou Alice ainda mais indignada. Quero dizer que uma pessoa não pode evitar ficar mais velha. Uma não pode, talvez, disse Humpty Dumpty, mas 2 podem. Com a devida assistência, você teria podido parar em 7. Que cinto bonito seu, Alice observou de repente. Já tinham falado mais que o bastante sobre idade, ela pensou, e se realmente ia revezar na escolha de assuntos, agora era sua vez. Pelo menos, corrigiu-se, após pensar melhor. Uma bela gravata, eu devia ter dito. Não um cinto, quero dizer. Perdoe-me, acrescentou, assustadíssima, pois Humpty Dumpty parecia extremamente ofendido, e ela começou a desejar não ter escolhido aquele assunto. Se eu pelo menos soubesse, pensou consigo, o que é pescoço e o que é cintura. Era evidente que Humpty Dumpty estava muito zangado. Embora não tenha dito nada por 1 minuto ou 2, quando falou de novo, foi num rosnado rouco. É uma coisa extremamente irritante, disse por fim, que uma pessoa não saiba distinguir uma gravata de um cinto. Sei que é muita ignorância minha, disse Alice, num tom tão humilde que Humpty Dumpty abrandou. É uma gravata, criança. E uma bela gravata, como você diz. Foi um presente do rei e da rainha brancos. O que me diz agora? Foi mesmo? Perguntou Alice. Muito contente ao ver que tinha escolhido um bom assunto afinal de contas. Deram-me a gravata, Humpty Dumpty continuou, pensativo, enquanto cruzava os joelhos e punha as mãos em volta deles. Deram-me como um presente de desaniversário. Perdão? Alice perguntou perplexa. Não estou ofendido, disse Humpty Dumpty. Quero dizer, o que é um presente de desaniversário? Um presente dado quando não é o seu aniversário, é claro. Alice refletiu um pouco. Gosto mais de presente de aniversário, declarou finalmente. Não sabe do que está falando, exclamou Humpty Dumpty. Quantos dias há no ano? 365, disse Alice. Quantos aniversários você faz? 1. E se diminuir 1 de 365
Resta quanto? 364, é claro. Humpty Dumpty pareceu duvidar. Preferiria ver essa conta no papel, disse. Alice não pôde conter um sorriso enquanto pegava sua caderneta e armava a subtração para ele. 365 menos 1 igual a 364. Humpty Dumpty pegou a caderneta e examinou-a atentamente. Parece estar correto, começou. Está segurando de cabeça para baixo. Alice interrompeu. Claro que está, Humpty Dumpty disse jovialmente, enquanto ela desvirava para ele. Pareceu-me um pouco estranho, como ia dizendo. Parece estar correto, embora eu não tenha tido tempo de examiná-la a fundo nesse instante. Isso mostra que há 364 dias em que você poderia ganhar presentes de desaniversário. Sem dúvida, disse Alice. E é só um para ganhar presentes de aniversário, vê? É a glória para você. Não sei o que quer dizer com glória, disse Alice. Humpty Dumpty sorriu desdenhoso. Claro que não sabe, até que eu lhe diga, quero dizer. É um belo e demolidor argumento para você. Mas glória não significa um belo e demolidor argumento, Alice objetou. Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, num tom bastante desdenhoso, ela significa exatamente o que eu quero que signifique. Nem mais, nem menos. A questão é, disse Alice, se pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes. A questão, disse Humpty Dumpty, é saber quem vai mandar. Só isto. Alice estava perturbada demais para dizer o que quer que fosse, de modo que, após um minuto, Humpty Dumpty recomeçou. São temperamentais, algumas, em particular os verbos. São os mais orgulhosos. Com os adjetivos pode-se fazer qualquer coisa, mas não com os verbos. Contudo, sei manobrar o bando todo. Impenetrabilidade, é o que eu digo. Poderia me dizer, por favor, disse Alice, o que isso significa? Agora está falando como uma criança sensata, disse Humpty Dumpty, parecendo muito satisfeito. Quero dizer com impenetrabilidade que já nos fartamos deste assunto, que seria muito bom se você mencionasse o que pretende fazer em seguida, já que presumo que não pretende ficar aqui pelo resto da sua vida. É um bocado para fazer uma palavra significar, disse Alice pensativa. Quando faço uma palavra trabalhar tanto assim, disse Humpty Dumpty, sempre lhe pago um adicional. Oh, disse Alice. Estava perplexa demais para fazer qualquer outra observação. Ah, precisava vê-las vindo me visitar no sábado à noite, disse Humpty Dumpty. Continuou balançando a cabeça gravemente, de um lado para o outro, para receber seus salários, sabe? Alice não se atreveu a perguntar com que as pagava. Por isso, como vê, não posso lhe contar. Parece muito habilidoso para explicar palavras, sir, disse Alice. Faria a gentileza de me dizer o significado do poema chamado Pargarável? Vamos ouvi-lo, disse Humpty Dumpty. Posso explicar todos os poemas que já foram inventados, e muitos que ainda não foram. Como isso soava muito auspicioso, Alice repetiu a primeira estrofe. Solumbrava e os lubriciosos touros, em vertigiros, persondavam as verdentes. Criciturnos calavam-se os gailovos, e os porvendidos escrigulavam fientes. Isto basta para começar, Humpty Dumpty interrompeu-a. Há um bocado de palavras difíceis aí. Solumbrava quer dizer que a tarde caía. É aquela hora em que o sol vai baixando e as sombras se alongam. Isso explica direitinho, disse Alice. E lubriciosos? Bem, lubriciosos significa lúbricos, que é o mesmo que escorregadios
e operosos ágeis. Entende? É uma palavra valise. Há dois sentidos embalados numa palavra só. Agora entendo, Alice comentou pensativa. E o que são tolvos? Bem, os tolvos são tanto parecidos com os texugos. Tem um pouco de lagartos e lembram muito um saca-rolha. Devem ser criaturas de aspecto muito estranho. E são, disse Humpty Dumpty. Além disso, fazem seus ninhos sob relógios de sol. E se alimentam de queijo. E o que são vertigiros? Hipersondável. Vertigiro é o giro vertiginosamente rápido de uma verruma. Persondar é perfurar, perscrustando. E verdentes são os canteiros de grama em volta de um relógio de sol, não é? Disse Alice surpresa com a própria sagacidade. Mas é claro, chamam-se assim porque ali os gafanhotos cortam a grama verde. Com os dentes, Alice acrescentou. Exatamente. Depois, cristiturno é Christe, taciturno e noturnal, mais uma palavra valise para você. E gailouvo é uma ave magricela, de aspecto angrajoso, com penas espetadas para todo lado. Lembra muito um esfregão vivo. E os porvendidos? Perguntou Alice. Receio estar lhe dando um trabalhão. Bem, porvertidos são os porcos verdes que perderam o caminho de casa. E o que significa escriguilavam? Ora, escriguilar é algo entre escridular, guinchar, cricilar, escrilar e assobiar, com uma espécie de espirro no meio. Mas você terá a oportunidade de ouvir isso, talvez, lá no bosque distante, e quando tiver ouvido uma vez, vai ficar completamente satisfeito. Quem andou recitando esta coisa complicada para você? Li num livro, disse Alice, mas andaram recitando para mim um pouco de poesia, bem mais fácil que esta. Foi Tweedledee, acho. Por falar em poesia, sabe, disse Humpty Dumpty, estendendo uma de suas grandes mãos. Posso recitar poesia melhor que ninguém. Não tenho a menor dúvida, Alice disse mais que depressa, na esperança de detê-lo. A peça que vou recitar, ele continuou, sem notar esta última observação, foi inteiramente escrita para o seu divertimento. Achando que nesse caso devia realmente ouvi-lo, Alice se sentou e disse um obrigado, desconsolado. No inverno, quando tudo é alvo como leite, canto esta canção, só para o seu deleite. Só que não estou cantando, acrescentou a guisa da explicação. Estou vendo, disse Alice. Se consegue ver se estou cantando ou não, tem olhos mais penetrantes que a maioria das pessoas, Humpty Dumpty observou severamente. Alice ficou calada. Na primavera, quando os bosques verdejam, tentarei lhe dizer o que estes versos ensejam. Muito obrigada, disse Alice. No verão, quando é tão longo o dia, talvez você entenda esta melodia. No outono, estando as folhas a tombar, trate de tudo isto no papel a registrar. Vou registrar, se conseguir me lembrar, até lá, disse Alice. Não precisa ficar fazendo comentários desse tipo, disse Humpty Dumpty. Não tem cabimento e me confundem. Uma mensagem aos peixes fiz chegar, expressando-lhes meu desejar, e os peixinhos do mar a resposta me deram sem tardar. Era isto que tinham a dizer. Isto não podemos, sir, porque... Acho que não estou entendendo muito bem, disse Alice. Depois fica mais fácil, Humpty Dumpty respondeu. De novo mandei-lhes dizer que tratassem de obedecer. A resposta chegou, insolente. Ora vejam, que gênio mais quente. Disse-lhes uma, disse-lhe 2 vezes, mas empacaram como reses. Então uma chaleira nova peguei, própria para um fim que engenhei. Meu coração pela boca quis sair, quando a chaleira até a borda enchi.
Alguém então me disse sorrindo: "Shh, os peixinhos estão dormindo." Respondi alto sem pestanejar: "Ah, é? Pois trate de os acordar." Falei bem claro, com voz de trovão, e ele ficou ali, como pregado no chão. Humpty Dumpty elevou a voz quase num berro, quando recitava esta estrofe, e Alice pensou com arrepio: eu não teria sido o mensageiro por nada neste mundo. Depois, emproado e atrevido, exclamou: "Não me arrebente o ouvido." Tão petulante ele era que disse: "Certo, vou acordá-los se..." Num saca-rolho então passei a mão e fui ao mesmo acordá-los com decisão. Encontrei, porém, a porta trancada. Girei a maçaneta, mas nada. Fez-se uma longa pausa. "Acabou?" Alice perguntou timidamente. "Acabou", disse Humpty Dumpty. "Até logo." Aquilo era muito brusco, Alice pensou, mas depois de uma insinuação tão forte de que devia ir embora, sentiu que não seria polido ficar. Assim, levantou-se e estendeu a mão. "Adeus, até a próxima." Disse num tom mais jovial que pôde. "Eu não a reconheceria se nós nos encontrássemos." Humpty Dumpty respondeu num tom desgostoso, dando-lhe um de seus dedos para apertar. "Você é tão exatamente igual às outras pessoas." "Em geral, é o rosto que conta," Alice observou pensativa. "É justamente do que me queixo," disse Humpty Dumpty. "Seu rosto é igual a de todo mundo. Os 2 olhos estão..." marcando o lugar deles no ar com o polegar. "Nariz no meio, boca embaixo. É sempre a mesma coisa. Agora, se você tivesse os 2 olhos do mesmo lado do nariz, por exemplo, ou a boca no alto, isso seria de alguma ajuda." "Não ficaria bonito," Alice objetou, mas Humpty Dumpty só fechou os olhos e disse: "Espere até experimentar." Alice esperou 1 minuto para ver se ele falaria de novo, mas como não voltou a abrir os olhos, nem tomou o menor conhecimento dela, disse adeus. Mais uma vez, e não obtendo nenhuma resposta, foi-se em silêncio, mas não pôde deixar de dizer para si mesma, ao partir, de todas as pessoas insatisfatórias, repetiu isso alto, pois era um grande consolo ter uma palavra tão comprida para dizer. "De todas as pessoas insatisfatórias que já encontrei..." Nunca terminou a frase, porque nesse momento, um enorme estrondo sacudiu o bosque de ponta a ponta.